Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Semana passada nós tivemos uma semana de avaliação e hoje o professor dará a devolutiva a vocês. Apesar de vocês já terem recebido por e-mail, né? O professor vai comentar um pouquinho sobre as questões da avaliação, tá? Vou apresentar aqui minha tela, como eu sempre faço, né? E vamos lá para a avaliação de ciências do 9º ano. Já olhando aqui, eu tive 24 respostas, né? 24 alunos responderam a esta avaliação. Então, as primeiras questões é endereço de e-mail e nome completo. Aí vem a primeira. Sobre hereditariedade, podemos afirmar que é a ciência que estuda os seres vivos, é a ciência que estuda como as doenças infectam os seres vivos, estuda a biodiversidade das espécies, fenômeno na qual os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. Então, a resposta correta é essa, fenômeno na qual os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. Quem errou essa questão, como todas as outras, sempre foi indicado a assistir novamente a aula para que você entenda um pouco melhor, né, sobre o conceito, tá bom? A segunda questão, até coloquei aqui, deixa eu voltar aqui, segunda questão. Ainda sobre hereditariedade, podemos afirmar que está ligado ao termo genética, na qual Darwin foi considerado um dos primeiros a estudar sobre o assunto, está ligado ao termo genética, na qual Gregor Mendel foi considerado um dos primeiros a estudar sobre o assunto, está ligado ao termo genética, na qual Albert Einstein é considerado um dos primeiros a estudar sobre o assunto, não tem ligação nenhuma com o termo genético. Vamos ver a resposta correta. A resposta correta, então, é essa daqui. Está ligada ao termo genética, na qual Gregor Mendel foi considerado um dos primeiros a estudar, né? Não foi Darwin, sim Mendel, lá com a questão dos cruzamentos das ervilhas, né? Nós assistimos na aula, nas aulas anteriores aí, tá bom? A próxima questão, então, Lamarck e Darwin foram dois personagens importantíssimos para a ciência no que diz respeito à evolução das espécies. Sobre este assunto, é correto afirmar: a teoria de Lamarck não é aceita atualmente na comunidade científica, pois o mesmo afirmava que seus... Aqui eu não consigo ver... Afirmava que os seres vivos evoluíam por conta do meio em que viviam e selecionava espécies mais fortes. Aí tem essa questão, acredito que acho que eu vou ter que ver a resposta correta, né? Que é essa resposta aqui. A teoria de Darwin é atualmente aceita na comunidade científica, né? Pois o mesmo afirmava que os seres vivos evoluíam por conta do meio em que viviam, que selecionava as espécies mais fortes, né? Lembrando dos exemplos das girafinhas. Assinar a alternativa que indica as ideias evolucionistas de Lamarck. Lei do uso e desuso e cruzamento das ervilhas, lei do uso e desuso e herança das características adquiridas, seleção natural e lei do uso e desuso, cruzamento das ervilhas. Vamos ver qual está certa? Essa daqui. Lei do uso e desuso e herança das características adquiridas. Sobre a diversidade biológica, podemos afirmar que é uma teoria da evolução, que é uma das leis de Mendel, que é caracterizada tanto pelo número de espécies que habitam em determinado habitat, como pela variedade de espécies, também depois a gente vê aqui, ou todas as opções acima estão corretas. Vamos ver, né? Na verdade, é essa daqui a resposta correta, que é caracterizada tanto pelo número de espécies que habitam em determinados habitat, como pela variação de características de organismos da mesma espécie, tá? Deixa eu arrumar aqui as opções, porque as opções... Aí, beleza. Aí, nós
trabalhamos também a autoavaliação, que o professor vai falar um pouquinho agora para vocês sobre tudo, todas elas, né? Então, vamos lá. Aqui é um gráfico, né? Como a gente viu, são 24 alunos que responderam. A média da sala ficou entre 6, né? De 10,6. Então, eu tenho lá, aqui, 4 alunos que tiraram 10, um aluno 9, 4, 8, 3 alunos tiraram 7, um aluno tirou 6 alunos tiraram 5, e aí vem, né? Mas a média geral ficou 6, né? A gente pode subir um pouco mais isso daí. Aqui são os alunos e as pontuações, cada um recebeu no seu e-mail a sua pontuação, e aqui são os gráficos das questões, então. A primeira questão, então, eu tive lá 83,3% respondendo corretamente, tá? Sobre hereditariedade. A segunda questão também sobre hereditariedade, né, eu tive 70%, né, de alunos que responderam corretamente. Então, dá para entender que vocês entenderam, né, sobre essa questão da hereditariedade, mas a gente precisa trazer tudo isso para 100%, tá? Sempre. A outra questão que falava sobre Lamarck e Darwin, né, o que era correto afirmar sobre a evolução das espécies, eu tive 50% de respostas corretas e algumas respostas incorretas, né? Sendo essa aqui, né, ó, 20%, né, mais como uma resposta negativa. Então, sim, a gente precisa trazer, como eu disse, tudo isso para cá. Então, como que eu faço? Tem que estudar, rever as aulas, né, para que vocês possam, então, entender melhor todo o conteúdo. A próxima questão falava sobre as ideias evolucionistas de Lamarck, tive 62% também, a mesma coisa, precisa reestudar quem não entendeu, volta às aulas, assista ao centro de mídias, né, para que vocês possam entender melhor sobre Lamarck. Ou pergunta ao professor, faz uma pergunta pelo WhatsApp, lá pelo Classroom, a gente pode conversar por lá, tá? Diversidade biológica, 62,5% também responderam, algumas, né, olha aqui, 20% responderam que todas estavam corretas, então a gente precisa trazer tudo para o 100%, volta a estudar lá. Bom, autoavaliação, olha aqui, atribua uma nota ao seu desempenho de 0 a 5 em assistir às aulas com o professor. Então, eu tenho aqui, né, 8,3% de alunos, ou seja, 2 alunos que colocaram que assistem às aulas toda semana, né, e tudo isso aqui, ó, me preocupa, né, nós temos que fazer isso aqui num gráfico aqui, né, 100%. Precisa, galera, fazer um esforço para acordar cedo, nossa aula sempre na segunda-feira, né, a primeira aula, precisa acordar e precisa participar, tá bom? Atribua uma nota ao seu desempenho no centro de mídias, né, ó, muito preocupante, porque 29,2% nunca assistiram, né, apenas 4,2% assistem, né, e aqui assistem, o que a gente entende é que assistem de vez em quando, né, vamos mudar essa situação também. Atribuir uma nota à participação no Google Sala de Aula, né, aqui eu tenho 29% dos alunos que fazem, mas 33%, se somar tudo isso aqui, dá uma nota grande, né, então, tem que ser realizado, né, tem que ser feitas as atividades, tá? E a avaliação, então, do professor. Eu fico muito feliz, né, porque eu tive bons comentários, falando que a aula tá boa, aqueles que assistem, né, que a aula, ou aqueles que não assistem no dia, sabem que pode assistir na reprise lá no canal, colocaram que as aulas devem continuar da mesma forma, que conseguem entender, isso é positivo, eu fico muito feliz, tá? Mas, se tiverem alguma crítica, alguma ideia para melhorar, eu estou aberto à disposição, tá bom? E
aqui são os pontos positivos que todos vocês colocaram, né, como positivos. Teve um aqui que colocou que gostaria que as atividades fossem no formulário, o professor vai rever isso, tá bom? A gente já começa a trabalhar com as atividades em formulário, possivelmente a partir das próximas atividades, tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado por terem participado da avaliação, tá? Estudem, e qualquer coisa é só chamar o professor. Grande abraço. Fiquem com Deus.